Um velho ditado diz: tudo é justo na guerra e no amor. Se olharmos para a história da humanidade desta maneira, às vezes poderíamos pensar que houve mais guerra. É quase inacreditável quais tecnologias as pessoas usaram no início de sua história evolucionária apenas para lutar umas contra as outras. Hoje vamos dar uma olhada nas armas de cerco mais bizarras, as mais antigas, mais impressionantes e também mais incríveis. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir para que você apoie aqui o nosso trabalho. A melhor maneira de fazer isso, é claro, é se inscrever aqui no canal, além de ativar o sininho de notificações e também deixar o like no final do vídeo se você curtir aqui. Rams. Nos tempos antigos, os arietes eram armas eficazes para perfurar aviões e derrubar portões. A peça central era um longo tronco de árvore suspenso no centro de um dispositivo com rodas, cujo topo era frequentemente reforçado com metal. Os arietes eram máquinas de guerra gigantescas empurradas por até 100 homens. O verdadeiro gênio era a suspensão, que era feita apenas de madeira e em suas formas mais primitivas a partir de ramos simples, e que alcançavam imensa flexibilidade. Através de construções complexas e cordas especialmente atadas, os construtores alcançaram a maior flexibilidade dos carneiros. Os arietes elaborados foram equipados com proteção contra fogo e flechas para os homens, que empurravam o carneiro através das fileiras de combatentes em direção à fortaleza inimiga. Assim que a situação de combate fosse favorável, os homens armariam o ariete e o deixariam trovejar com força total contra o portão ou pontos fracos na alvenaria. Os ataques eram repetidos até que um buraco fosse aberto. Durante os ataques, os defensores tentavam incendiar o ariete com óleo e flechas de fogo, ou destruir a suspensão com pedras atiradas. Lança-chamas dos Boioters. O primeiro uso de um lança-chamas mecânico foi transmitido da Guerra do Peloponeso entre 431 a 404 a.C. A técnica de guerra foi inventada pelo Boioter, que usou o lança-chamas na tempestade da cidade Délios. O primeiro lança-chamas da história humana consistia de um tronco oco de árvore formado com ferro no interior. Na extremidade posterior havia um fole e, na sua extremidade frontal, um caldeirão suspenso por correntes. Através de um cano, os atacantes atiravam alcatrão queimado, carvão quente ou enxofre inflamado em direção aos seus inimigos. Com a ajuda do fole, chamas gigantescas podiam ser criadas que queimavam tudo em seu caminho. As réplicas mostravam que a técnica era capaz de queimar paredes de madeira em um tempo muito curto. O lança-chamas também era usado para atacar fortalezas de pedra. Os gregos provavelmente conseguiram fazer com que a argamassa nas paredes de pedra se desfizesse, injetando vinagre, urina ou outras substâncias corrosivas. O uso dessas armas durou dias e semanas nas antigas guerras de cerco. Fogo grego. O fogo grego ainda é uma lenda da arte da guerra. Foi registrado pela primeira vez por escrito em 672 d.C., quando o Império Bizantino estava se defendendo contra os invasores árabes. De acordo com historiadores, no entanto, o fogo grego é muito mais antigo. Mesmo no Antigo Egito, dizem ter havido histórias sobre esta arma milagrosa. Usando esta tecnologia, as cidades-estado gregas e, mais tarde, os bizantinos foram capazes de atear fogo à água por dias. Para fazer isso, eles provavelmente jogaram uma mistura de petróleo, breu, enxofre, resina de pinheiro ou cedro, cal, betume e salitre na água e acenderam a mistura. O fogo grego foi considerado uma arma defensiva e protetora eficaz para as cidades costeiras, mas também é dito que ele foi usado no curso de batalhas navais. O fogo grego era uma arma temida nos tempos antigos, mas, infelizmente, não há documentação de como ele foi composto exatamente ou quem o inventou originalmente. Tiro de fundas e catapultas. As fundas eram gigantescas catapultas de madeira que atiravam pedaços de pedra pesando até 100 quilos em linhas inimigas a cada minuto. Nas guerras romanas, elas estavam entre as armas mais temidas. Não só os projéteis de pedra podiam quebrar os membros e crânios de vários homens e ferir muito mais. As pedras também destruíam as defesas dos defensores. Eles derrubaram muros e danificaram edifícios ou cidades inteiras em poucos dias ou semanas. Se necessário, os romanos também usavam fundas para atirar corpos mortos de pessoas e animais, bem como para queimar objetos nas fileiras inimigas. Os tiros de funda estavam entre as armas de guerra mais pesadas do exército romano, e essas máquinas podiam pesar mais de 12 toneladas, ter de 7 a 9 metros de altura e de 9 a 10 metros de comprimento, e exigiam mais de 30 homens para operá-las.
Elas foram construídas no local por técnicos de guerra em guerras de cerco. Após a batalha, os romanos geralmente deixavam a arma de pé por causa do seu tamanho. E na Idade Média, a lâmina, às vezes, chamada de trebuchet, de contrapeso, era uma variante da funda da catapulta. Um desenvolvimento adicional dos modelos romanos, a lâmina fez uso de fortes contrapesos para gerar um enorme poder de fogo. Eram tão fortes que poderiam atirar um carro pequeno contra o inimigo. Balista. Balista foi uma arma tecnicamente avançada, utilizada pela primeira vez pelos gregos. Mais tarde, os romanos aperfeiçoaram a técnica e era impossível imaginar as campanhas de sucesso do Império Mundial sem a balista. A aceleração extrema resultou de um torque alcançado por duas cordas fortemente torcidas e um bastão empurrando entre elas. A torção criou uma pré-tensão forte que a lança ou bastão era atirado para fora do dispositivo com um enorme impulso no momento do lançamento. Este mecanismo ainda é conhecido hoje como guincho espanhol. Presumivelmente, a enorme força de tensão também foi alcançada usando cordas feitas exclusivamente de crina de cavalo. Se isso acabasse durante cercos mais longos, o cabelo dos lutadores era tosquiado para que novas cordas firmes e flexíveis pudessem ser torcidas. Os balistas foram usados em muitas variações para se adequar ao cenário de batalha e ao adversário. Entre os romanos, foi feita uma distinção entre os dispositivos de aparafusamento e os de pedra. As cabeças dos balistas eram como pontas de lança e, lançadas com grande força, era uma arma assassina que podia perfurar vários homens ao mesmo tempo. O alcance era de cerca de 250 a 460 metros, dependendo do modelo. Eram usadas tanto estacionárias quanto móveis. A versão móvel, montada em um carrinho e empurrada cada vez mais perto do inimigo, era a corrobolista. O Polybolus Ballistae, por outro lado, se assemelhava a uma antiga metralhadora e podia atirar até 11 pinos por minuto. A garra de Arquimedes. Arquimedes não era apenas um brilhante matemático da antiguidade, mas também um inventor de sucesso. A garra de Arquimedes era uma máquina de guerra que estava permanentemente instalada nas cidades costeiras. A torre de madeira estava localizada perto das entradas sensíveis das cidades litorâneas. Os ataques romanos, em particular, preocupavam os gregos na época de Arquimedes. A engenhosa invenção forneceu proteção ideal para a aproximação das cidades do mar. A garra era uma garra de ferro que estava escondida no fundo do mar, suspensa por longas cordas. De fora, o dispositivo parecia insuspeito. Se o navio inimigo se aproximasse, várias dezenas de homens puxariam guinchos e a garra agarraria navios de guerra inteiros por baixo e os viraria de cabeça para baixo. Torres de cerco. A torre de cerco foi uma das armas mais importantes na conquista das cidades e fortalezas. As torres de até 20 ou 30 metros de altura foram construídas por carpinteiros no local. A torre de cerco podia abrigar dezenas ou mesmo várias centenas de homens e arqueiros. As torres foram naturalmente projetadas para fornecer proteção ideal para os arqueiros. Basicamente construídas em plataformas móveis, a torre era empurrada cada vez mais para perto da fortaleza inimiga à medida que a batalha avançava. Quando a torre estava tão próxima que os homens podiam alcançar as muralhas e outras muralhas da cidade pulando, as torres, então, serviam para tomar ativamente a cidade sitiada. Os defensores naturalmente tentaram destruir as torres de cerco. Isso era normalmente feito com a queima de flechas. Os atacantes, por sua vez, encharcavam regularmente as torres com a água para proteção. Modelos posteriores se assemelhavam aos primeiros tanques e eram revestidos no exterior com metal protetor. As evidências das torres de cerco mais antigas datam do século IX a.C. Isto torna esta tecnologia de guerra uma das mais antigas conhecidas pela humanidade. Para evitar que as torres tomassem o controle, cidades e fortalezas mais tarde construíram valas profundas em frente às suas muralhas, ou até mesmo as inundavam com água. Isso tornava impossível atacar. Pés de corvo. Os pés de corvo, ferros de arremesso ou redutos estavam entre as armas mais traiçoeiras usadas na guerra primitiva. Algumas fortalezas eram basicamente seguras com pés de corvo escondidos no chão. Somente os habitantes da cidade conheciam as áreas minadas desta maneira e as evitavam. Quando atacados por estranhos, campos apimentados com pés de corvo afiados com até 20 centímetros de comprimento poderiam ser uma surpresa desagradável para humanos e animais. As armas de metal, frequentemente farpadas, penetravam profundamente nos cascos dos cavalos e, é claro, através dos sapatos das pessoas. Os lutadores daquela época não estavam de longe equipados com calçados tão bons quanto os de hoje. Os soldados frequentemente usavam apenas sandálias ou simples proteção para os pés. Esta arma insidiosa claramente ganhou seu nome por sua semelhança com os pés das aves. Os pés de corvo ainda hoje são usados na guerra ao redor do mundo. Mangonel. O mangonel era um tipo especial de mesa de tiro que apareceu pela primeira vez no século IV a.C.
Ao contrário do trebuchet, um mangonel não funcionava com contrapesos, mas apenas através de uma enorme força humana. O nome desta arma deriva do grego manganon, para máquina de guerra. Era um clássico da guerra, conhecido de forma similar na China e no mundo árabe. Os árabes haviam adotado a técnica dos gregos e chamaram a arma de al-manjanik. Ao contrário das fundas móveis, o mangonel era então predominantemente uma arma defensiva, ancorada firmemente no chão. Até 10 dos guerreiros mais fortes operavam o mangonel e lançavam projéteis de todos os tipos contra os atacantes. Variações desta técnica de guerra ainda eram usadas na Primeira Guerra Mundial para atirar granadas de mão, petardos. Hoje nós conhecemos os petardos como fogos de artifício inofensivos de Ano Novo. A palavra francesa petard significa banging ou farting, mas o uso da arma epônimo de guerra não foi tão engraçado assim. Petardos eram usados para forçar portas abertas ou portões em fortificações. O petardo era aplicado diretamente sobre o portão de madeira. Essa tecnologia já funcionava com pólvora, que era acendida dentro de um recipiente esférico. Na maioria dos casos, o portão era simplesmente rasgado pela força explosiva. Para colocar o petardo, os lutadores mais corajosos, apoiados por ajudantes, tinham que avançar até o portão. Petardos também eram usados no curso de ataque surpresa e colocados por espiões inimigos. Esta técnica de arma foi registrada pela primeira vez no século XVI. Bom, depois desta lista de armas de cerco mais inacreditáveis do mundo, podemos estar verdadeiramente felizes por vivermos em tempos relativamente pacíficos. Pelo menos, mais ou menos, né? O que você acha? Você é um fã de tecnologia de arma e você acha que elas são importantes para a humanidade ou você não gosta? Ou você é daquelas pessoas que tremem com a visão de tais máquinas de guerra? Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários abaixo, que a gente espera ansiosamente as suas contribuições e a gente se fala na próxima aqui em Mundos Escondidos. Tchau!